Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem, nós celebramos hoje a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus, essa santa que marcou tanto a mística e a espiritualidade do seu tempo e marca no nosso tempo. A antífona de entrada, nós assim rezamos: Deus cercou-a de cuidados e a instruiu, guardou-a como a pupila dos seus olhos. Ele abriu suas asas como a águia e em cima dos seus ombros a levou, e só ele, o Senhor, foi o seu guia. Nós, na leitura de hoje, a primeira leitura, nós temos a conclusão desse ciclo de Jó que nos foi proposto. Durante esse tempo nós vimos o Jó, que é apresentado como uma pessoa de fé, que estava tudo bem na sua vida. Depois ele vai perdendo tudo aquilo que tinha. A primeira reação de Jó é aquele de ignorar a Deus. Depois é a rebelião para com Deus e vai encher Deus de porquê. E hoje nós temos a conclusão, depois de ele ter dialogado com aqueles três amigos e de nós termos tido a possibilidade de nos encontrarmos também naquilo que diziam os três amigos de um modo inoportuno sobre Deus. Mas sobretudo é Jó que é proposto para nós como modelo. O modelo de alguém que passa por um sofrimento e é purificado nesse sofrimento, que no final ele vai ter a própria imagem de Deus que ele tinha e que nunca perdeu a fé, mas que era uma imagem que precisava ser purificada. Como isso aconteceu, de fato, o autor, de um modo respeitoso, não o diz, porque isso faz parte do segredo de cada alma. Mas tem um ensinamento profundo que o sofrimento nos purifica, o sofrimento nos ajuda a crescer na dimensão de fé. Jó respondeu ao Senhor dizendo: reconheço que podes tudo e que para ti nenhum pensamento é oculto, nem mesmo os pensamentos que ele tinha sobre Deus. Nada era oculto. Falei, pois, de coisas que não entendia. E na verdade, a questão do sofrimento, da dor, é algo que escapa à nossa perspectiva de conhecimento. Se é vivido pelo outro, está sendo vivido na intimidade de alguém que nós não conseguimos, graças a Deus, violar esse sigilo. Mas quando nós vivemos na própria pele, nós somos suspeitos de julgar os nossos problemas, as nossas crises. E daí então a dificuldade de compreender o sofrimento. Porque quando nele nós estamos, as nossas respostas são muito subjetivas. Por isso ele falou de coisas que não entendia. Conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora eu o vejo com meus olhos. Deus se manifestou ao seu filho Jó. Deus se manifesta a um Jó que agora sim é capaz de acolher a Deus, porque passou pela dimensão do sofrimento. É ali que ele cai da sua ilusão de onipotência e tem a possibilidade de encontrar Deus. Deus se manifesta e Jó então faz este meia-culpa, reconhece que ele falhou. O Senhor abençoou a Jó no fim da sua vida mais do que no princípio. E então vai elencar tudo aquilo que Jó vai receber do Senhor. As riquezas, os animais que tinha perdido, os filhos, a beleza das filhas que tem. Depois desses acontecimentos, Jó viveu 140 anos. A longevidade nas Sagradas Escrituras é o sinal da bênção de Deus. Deus abençoa Jó com uma vida longa, mas não somente isso. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. É aquilo que o Senhor vai prometer para quem obedece a sua palavra. Ele vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos, concretizando-se que Jó permaneceu fiel à palavra de Deus, por isso recebe um prêmio, aquilo que é prometido pela palavra de Deus. E Jó morreu velho e repleto de anos. Percorremos assim a história deste homem, o símbolo do sofrimento na palavra de Deus. Sofre tanto como um Jó, nós dizemos, porque este homem
é o símbolo do sofrimento, mas sobretudo de um sofrimento que permite a ele fazer uma experiência de fé, saindo da ilusão, da imagem de um Deus que tinha, de um Deus sim onipotente, mas que estava a serviço dele, para entrar na dimensão de um verdadeiro Deus, que não é o discípulo de Jó, mas Jó deve fazer o caminho para se tornar discípulo do Senhor. Rezamos com um salmo que nos fala do sentido da palavra de Deus, o Salmo 118. Tenho fé nos vossos santos mandamentos. O salmista vai reafirmar a fé, aquilo que Jó também vai fazer um percurso para chegar nela. Para nós, a experiência de Jó nesse salmo se torna uma oração. Para mim foi muito bom ser humilhado, a humilhação que sofre este Jó. Sei que os vossos julgamentos são corretos. Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem. Sou vosso servo, concedei-me inteligência. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina. Ela dá sabedoria aos pequeninos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Jesus, no Evangelho de Lucas, além dos 12 apóstolos, ele escolhe 72 discípulos. Os apóstolos são enviados aonde Jesus depois vai chegar, os 72 aonde ele mesmo não podia ir. E agora esses 72 discípulos voltaram para Jesus, muito contentes. Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. É a alegria de ter visto o milagre acontecer, de ter operado um milagre. Sabem que operar milagres não é uma consequência de uma santidade? Deus opera milagres através de quem Ele quer. Mas não só, Jesus, quando opera um milagre, Ele vai elogiar a fé daquele que foi alcançado pelo milagre. Daí o fato que a igreja não reconhece os milagres operados na vida de um santo como suficientes para ele ser canonizado, mas sim os milagres depois da sua morte, para que ele seja beatificado, para que seja canonizado. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Esta imagem é retomada do livro de Jó. Lembram que no início do livro de Jó, que nós terminamos a leitura, nós encontramos Satanás que está entre os filhos de Deus acusando Jó. Quando Jesus fala assim, vi Satanás cair do céu como um relâmpago, para dizer, não tem mais ninguém que esteja diante de Deus a lhes acusar. Tenham serenidade, tenha paz. Diante de Deus nós temos um advogado, o defensor, o Cristo, o Paráclito, como ele também se apresenta. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e nada vos poderá fazer mal. Antes ficai felizes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Esta é a verdadeira felicidade do discípulo. Não aquele que os apóstolos, que os discípulos voltam felizes porque expulsavam demônios, mas sim porque os nossos nomes estão inscritos no céu. Um elenco de salvação. Deus nos criou para a salvação. Naquele tempo Jesus exultou. Então, primeiramente, Jesus responde, reage aos discípulos com uma exortação, com uma bem-aventurança. E depois vai rezar, exultando no Espírito. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus confirma a esses discípulos que estão felizes e empolgados. Vai dizer que eles foram alcançados por uma revelação do Pai, que se revela aos pequeninos, e assim também vale para nós. Quanto mais nós somos pequenos diante de Deus, mais nós nos tornamos sábios das coisas de Deus, porque Deus se revela a nós. E Jesus fala, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele se revela a nós, o Pai, através do Filho. Jesus voltou-se para o discípulo e disse, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Uma bem-aventurança a mais. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Podemos ouvir isso do Senhor dizendo a nós, porque tantos profetas e reis antes de nós quiseram conhecer, ver tudo aquilo que nós conhecemos e vemos do Senhor, da nossa fé, e não puderam fazer. Ó Deus, que preparais o vosso reino para os pequenos e humildes, dai-nos seguir confiantes o caminho de Santa Teresinha, para que por sua intercessão nos seja revelada a vossa glória.
por Cristo nosso Senhor. Tenham todos um bom dia e que a Santa Teresinha, a santa das coisas simples e pequenas que fez uma grande experiência de Deus, possa interceder por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.